A recompensa da honra, capítulo 8. Honrando os líderes sociais. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6:1. Neste versículo das Escrituras, Paulo se refere às autoridades sociais. Isto incluiria os nossos empregadores, patrões, professores, treinadores, etc. Como já foi mencionado em capítulo anterior, hoje leríamos o seguinte: todos os empregados que estão debaixo da autoridade patronal considerem dignos de toda a honra seus chefes e superiores. Ou, todos os alunos que estão debaixo das autoridades educacionais considerem dignos de toda a honra os seus professores. O mesmo se aplica aos atletas e técnicos, ou outros tipos de relacionamento que envolvam uma pessoa se submetendo a outra dentro de um contexto social. Observe que Paulo diz que devemos honrar as autoridades sociais para que o nome de Deus e o ensino do Evangelho não sejam blasfemados. A Amplified Bible diz: para que o nome de Deus e o ensino a respeito dele não venha a ter má reputação e a ser blasfemado. ênfase do autor. A expressão má reputação é definida como a condição de ser tido em baixa estima pelo público. A palavra blasfemar é definida como tratar Deus ou as coisas sagradas de forma desrespeitosa. Ao colocar estas duas palavras juntas, vemos que quando nós, crentes, deixamos de honrar nossos empregadores, professores ou outros líderes sociais, o resultado é que a sociedade terá pouca estima pelo reino de Deus, podendo até mesmo chegar ao ponto de tratar Deus ou as coisas sagradas de forma desrespeitosa. Como a nossa sociedade tem tratado as coisas de Deus de forma desrespeitosa? Nos Estados Unidos, a oração foi removida das escolas. Os 10 mandamentos foram retirados das salas de audiência dos nossos tribunais. Uma boa parte do nosso entretenimento é ofensiva e até mesmo ateísta. Grande parte da nossa música insulta a Deus de forma grosseira. O nosso sistema educacional retrata aqueles que acreditam na criação como pessoas de mente estreita e até como uma ameaça ao avanço do conhecimento. E a lista continua. Será que nós, crentes, contribuímos para o comportamento ímpio de nossa sociedade quando não honramos as autoridades sociais? De acordo com as palavras de Paulo na passagem bíblica acima, é exatamente isso que acontece quando deixamos de andar segundo o princípio da verdadeira honra. Um retrato trágico do Evangelho. Eu poderia dar muitos exemplos disto, mas o que melhor retrato que Paulo diz aconteceu comigo há alguns anos. Embarquei num avião para sair de uma grande cidade e, devido ao meu status de frequência de voos, recebi como bônus viajar na primeira classe. Sentei-me próximo a um homem de negócios bem vestido que estava tomando um coquetel. Sentindo urgência em conhecê-lo e compartilhar o evangelho com ele, dei início imediatamente a uma conversa. Houve uma grande empatia entre nós. Pensamentos e informações fluíam de modo rápido e estimulante. Posso dizer sem exagero que nós nos demos muito bem. Ele era muito inteligente e antes mesmo de ir direto ao ponto, eu já sabia que aquele homem era um líder. Finalmente perguntei-lhe o que fazia e ele compartilhou comigo que era o dono da segunda maior empresa de táxis da cidade. Então, foquei a conversa na forma como ele dirigia sua empresa. Depois de conversar sobre o trabalho dele por um bom tempo, o homem perguntou qual era a minha atividade. Respondi: trabalho para Deus como ministro do Evangelho. O seu rosto amigável imediatamente tornou-se azedo e ele resmungou e virou-se para o outro lado. Fiquei chocado. Aquele homem que havia se tornado tão amigável, de repente, me rejeitava e agia como se não quisesse mais nada comigo. No entanto,
A nossa conversa até aquele ponto havia corrido tão bem que eu sabia que podia provocá-lo. Então disse, com um tom despreocupado: Uau, isso com certeza gerou uma reação da sua parte. Por que razão? Ele se virou para mim com uma expressão séria no rosto e disse: Sabe, gostei de você, então vou lhe dizer porque não quero nada com ministros ou cristãos. Agora eu estava muito curioso. Ele começou. Tive uma empregada. Ela era um desses tipos nascidos de novo. Eu não havia dito nada. Ela passava horas durante o expediente pregando para muitos de meus empregados sobre a necessidade de serem salvos. Ela não apenas não era produtiva, como afetava a produtividade dos outros funcionários. Finalmente, ela largou o emprego, levou coisas que pertenciam à companhia e deixou-me com uma conta telefônica de $8.000 de ligações de longa distância para seu filho que morava na Alemanha. Isso foi em meados dos anos 90, quando os telefonemas internacionais eram muito caros. Fiquei inconsolável. Todos naquela empresa agora teriam dificuldades em ouvir a palavra de Deus, pois ela havia sido difamada pelo comportamento daquela funcionária, pregando quando deveria estar trabalhando e roubando abertamente. Ela desonrara o proprietário e os funcionários da empresa. Em lugar disso, deveria ter sido a funcionária de maior confiança. É por isso que Paulo diz aos empregados: diga aos servos que sejam submissos aos seus senhores, sendo-lhes agradáveis e dando-lhes motivos de satisfação. Advirta-os a não responderem nem contradizerem os seus senhores, a não furtarem tomando coisas de pequeno valor, mas a darem prova de que são realmente leais e inteiramente confiáveis e fiéis em tudo, a fim de que em todas as coisas possam ser um ornamento e dar crédito ao ensino, que é de Deus, nosso Salvador. Tito 2, 9-10. Ela desacreditou o próprio objeto da sua pregação. Aquilo que vivemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. Ela fez com que o Evangelho fosse objeto de censura. Se tivesse feito o que a palavra de Deus diz, honrando o seu patrão, ela teria tratado o seu emprego de forma totalmente diferente. Honrar é valorizar, submeter-se, tratar como precioso. Sua atitude e comportamento teriam sido inteiramente diferentes se ela tivesse um coração disposto a honrar. Ela estaria motivada a fazer um bom trabalho, e isto, aliado à integridade, teria promovido o Evangelho. Passei o resto de minha conversa com aquele empresário, desculpando-me pelo comportamento de sua ex-funcionária. Ele ouviu, mas não lhe serviu de grande consolo. O dano havia sido profundo e seria muito difícil de ser consertado. Aquilo afetou a nossa conversa durante todo o resto do voo. Alguns anos depois, contei essa história em uma mensagem que preguei numa congregação. Um de nossos parceiros financeiros, mais tarde, ouviu o mesmo relato em um CD e entrou em contato com o nosso ministério com um pedido. Ele perguntou se eu poderia conseguir a informação sobre qual era a empresa daquele homem e o respectivo endereço, pois tinha o desejo de escrever uma longa carta de desculpas e enviar um cheque de $8.000 àquele empregador como um testemunho do amor de Deus. Fiquei tão empolgado com o desejo de nosso parceiro em reparar os danos e alcançar aquele empresário que me envolvi pessoalmente. Ao entrar em contato com a empresa, descobri que o proprietário havia morrido de um ataque cardíaco havia 6 meses. Mais uma vez, aquele foi um golpe devastador em meu coração. Perguntei-me se ele havia ouvido o que eu lhe dissera naquele avião, mas para ser honesto, eu realmente não havia conseguido chegar a lugar nenhum no que diz respeito a compartilhar o Evangelho, uma vez que o espírito dele estava inteiramente fechado. Tudo o que eu podia esperar era que outro obreiro tivesse atravessado o seu caminho, alcançando-o. Por um bom tempo,
Perguntei-me se ele havia feito as pazes com Deus através de Jesus Cristo. Eu sabia que por causa do que aquela ex-funcionária havia feito, isso só aconteceria por um milagre. Como teria sido mais fácil compartilhar o evangelho com aquele empresário no avião, se uma funcionária sua o tivesse honrado. Na verdade, ele teria sido receptivo. Por quê? Ele teria dito: John, entendo o que você está dizendo. Os meus melhores funcionários são cristãos. Minha vida está um caos. Preciso de Jesus para me dar vida eterna. Sim, quero orar com você. Por outro lado, tenho ouvido patrões não crentes me contarem sobre quanto podem ver a evidência do verdadeiro cristianismo em seus empregados. Não porque pregam, mas porque exibem o caráter de Cristo em situações difíceis e em sua ética de trabalho. Eis o que eles dizem sobre seus empregados cristãos. Eles trabalham mais que os outros empregados que têm, ou eles nunca discutem, reclamam ou falam pelas minhas costas. O que dá a esses crentes a capacidade de trabalhar de forma tão diferente da mulher descrita acima? A resposta é simplesmente o temor do Senhor, que produz a verdadeira honra em nosso coração por aqueles com quem Deus se importa e ama. Na sala de aula. Ao longo dos anos, ouvi inúmeros relatos e histórias de como os crentes trouxeram tanto crédito quanto má reputação ao Evangelho através de suas atitudes de honrar ou desonrar as autoridades nos ambientes seculares. Minha primeira oportunidade de testemunhar esses dois extremos aconteceu quando eu ainda estava na escola. Recebi Jesus Cristo como Senhor em meu grêmio estudantil, na época em que era aluno da Purdue University. Fui criado como católico e frequentava a igreja fielmente, mas tinha muita necessidade da salvação. Lembro-me de como meu companheiro de agremiação despertou minha atenção. Primeiramente, observei o seu caráter e comportamento amoroso, porém forte. Ele era um atleta excepcional e tinha uma vida muito disciplinada. Percebi que ele comparecia às festas do Grêmio, mas ficava somente no início, antes que o resto dos alunos ficasse totalmente embriagado. Então ele se retirava quando as coisas saíam do controle. Quando estava nas festas, ele conversava de forma gentil com rapazes ou moças enquanto tomava uma soda. Ele viu que eu era religioso, mas que estava longe de Deus. Então, primeiramente, fez amizade comigo, e depois de algum tempo, uma noite, ele bateu em minha porta. Enquanto compartilhava a palavra de Deus comigo, ele perguntou: John, você pode me dizer algo sobre o presidente dos Estados Unidos? Respondi: é claro, o nome dele é Jimmy Carter e o nome de sua esposa é Rosalynn. Ele foi governador da Geórgia e antes disso foi um plantador de amendoins. Ele disse: bom, agora você pode me dizer o que sabe sobre Jesus Cristo? Eu retruquei: claro, ele nasceu de uma virgem. Seu padrasto se chamava José. Ele teve 12 discípulos e morreu em uma cruz. Ótimo. Agora diga-me isto. Você conhece o presidente Carter como conhece a sua mãe? Rapidamente respondi: não. Então ele me perguntou qual era a diferença. Eu disse: ela é minha mãe, eu a conheço pessoalmente. Nunca encontrei o presidente dos Estados Unidos. Então ele me fez a seguinte pergunta: você conhece Jesus Cristo como conhece sua mãe? Fiquei estupefato e sentado permaneci, sem saber o que dizer. Então ele me mostrou que todo o plano de Deus em enviar Jesus não foi para fazer de nós um bando de frequentadores de igreja, mas para ter um relacionamento pessoal conosco, porque ele nos ama e tem saudade de nós. Fiquei impressionado ao saber para que fui criado. Durante todo o ano seguinte, passei horas mergulhado na Bíblia.
Eu não conseguia ficar satisfeito. Queria muito conhecer a palavra de Deus. Antes de entregar minha vida a Jesus, a Bíblia me parecia um amontoado de histórias e regras. Agora, ela era a palavra de Deus para mim pessoalmente, porque havia se tornado viva em meu coração. Como estudante de engenharia, eu podia escolher algumas matérias eletivas. Na lista havia alguns cursos oferecidos pela Universidade Notre Dame, que tinha um professor residente no campus de Purdue. Decidi cursar Panorama Geral do Antigo Testamento. Como novo crente, eu estava me esforçando para entender alguns ensinos do Antigo Testamento e achei que seria ótimo ter uma perspectiva abrangente do assunto. Nossa turma se reunia durante 3 horas toda segunda-feira. O professor foi à frente na primeira aula. E só para resumir, me deixou chocado. Ele disse que havia mais de 600 contradições nas Escrituras, que não se podia provar historicamente, a partir da Bíblia, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que quando Moisés atravessou a seco com os filhos de Israel, o Mar Vermelho era um pântano. O motivo pelo qual a Bíblia o havia tornado mais dramático estava no fato de que, à medida que a história foi passada de geração em geração, ela foi sendo cada vez mais exagerada, até que o pântano se transformou num grande mar. Seria desnecessário dizer que passei por um período difícil naquele semestre. Lembro-me de muitas discussões com aquele professor e com outros alunos. Durante uma aula, o professor e eu tivemos um debate que durou 2 ou 3 horas. Todo o tempo em que estivemos duelando verbalmente, mantive minhas convicções, mas permaneci respeitoso para com a sua posição de professor. No início do período letivo, recebíamos um enorme relatório de pesquisa que deveria ser entregue no final do semestre. Ele valia 1/3 da nossa nota final. Eu havia trabalhado com afinco para preenchê-lo. Na última aula, o professor nos devolveu os relatórios com as notas. Ao receber o meu, não havia nota nele, mas uma enorme letra I marcada. Fiquei surpreso, para dizer o mínimo. Aproximei-me dele no final da aula e ele disse: John, preciso que você venha ao meu gabinete para conversarmos sobre a nota que lhe dei. Alguns dias depois, encontrei-o em seu gabinete. Ele deu início à reunião dizendo: John, você e eu estamos em 2 mundos diferentes. Por isso, senti que não podia dar nota ao seu relatório de pesquisa. Coloquei nele um I, e isto basicamente significa que não contará pontos para a sua nota final. Então, o que estou fazendo com você é tirando a média das suas 2 últimas provas para lhe dar a nota final do semestre. Em seguida disse: John, já tive alguns fundamentalistas em minhas turmas, e eles foram as minhas piores dores de cabeça. A maioria fazia uma dessas 3 coisas. Criava o caos em minhas aulas, abandonava as aulas ou até mesmo voltava atrás naquilo em que acreditava, como foi o caso de alguns. Ele suavizou seu modo de falar e disse: John, você tem sido diferente. Você não recuou nem 1 milímetro naquilo que crê. Manteve a sua posição, no entanto, falou comigo de forma respeitosa. Você também conquistou o respeito de seus colegas de turma. Estou muito grato por sua coragem e pelo respeito que demonstrou para comigo. Deus me mostrou algo através da nossa conversa. Quando nos posicionamos com firmeza na revelação da sua palavra, mas fazemos isso de uma forma que honra os nossos líderes, vemos Deus se mover em nome da verdade. Os outros fundamentalistas que ele teve em sua turma eram provavelmente crentes nascidos de novo. No entanto, o testemunho deles foi justamente oposto do que estavam tentando fazer, transmitir a ideia de quem é Jesus Cristo aos colegas de turma e ao professor. Parece que, por meio daquele comportamento desrespeitoso e contencioso, eles acabaram difamando o verdadeiro evangelho aos olhos do professor e dos colegas.
criando caos na turma. Uma grande oportunidade foi perdida pelo fato de não andarem segundo o princípio da honra. Nunca devemos voltar atrás no que a palavra de Deus diz. Devemos permanecer firmes. Entretanto, procuremos corrigir aqueles que se opõem com um espírito manso e pacífico. Se forem nossos patrões, treinadores ou professores, vivamos dando um exemplo semelhante ao de Cristo. Se surgir a oportunidade, abramos nossa boca e falemos a verdade em amor e respeito aos nossos líderes. Honrando as autoridades sociais. Como podemos honrar as autoridades sociais? Vamos dar mais uma olhada no significado da palavra honra. Honrar é valorizar, tratar como algo precioso e de peso, tratar com deferência, submeter-se e obedecer, desde que isso não contrarie as Escrituras. Se meditarmos e orarmos acerca desta definição, nosso comportamento afetará positivamente o nosso local de trabalho, as nossas salas de aula e os nossos campos esportivos. Se pedirmos a Deus que enche o nosso coração com honra pelas nossas autoridades sociais, daremos preferência aos desejos delas acima dos nossos. Procuraremos fazer com que tenham êxito, quer sejamos reconhecidos ou não, quer sejamos pagos ou não por nosso trabalho. Como podemos fazer isto? As Escrituras nos dizem: escravos, empregados, obedeçam a seus senhores, empregadores ou patrões. Sejam solícitos em dar-lhes o melhor de vocês mesmos. Prestem-lhes o serviço como fariam a Cristo. Não agradem ao seu Senhor enquanto ele está vigiando, para depois relaxar quando não estiver olhando. Trabalhem alegremente e com ardor, como se estivessem trabalhando para Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Lembrem-se de que o Senhor lhes pagará cada coisa boa que fizerem. Efésios 6, 5-8. Observe a declaração: trabalhem alegremente e com ardor, como se estivessem trabalhando para Cristo. Se mantivermos isto em nosso coração, passaremos de escravos a servos. Talvez você diga: eu não sou um escravo. Antes que você se apresse a responder à declaração acima, deixe-me dizer qual a diferença entre um escravo e um servo. O escravo faz o mínimo que lhe é exigido. O servo executa o seu potencial máximo. Do escravo se toma, o servo dá. O escravo tem de fazer, o servo precisa fazer. O servo procura oportunidades em vez de esperar receber ordens. Ele antevê as necessidades daquele a quem serve e atende-as sem que isso tenha de lhe ser pedido. Se você acha que seu patrão o está tratando injustamente e é duro com você, você precisa agir e não reagir. A pessoa que reage reclama de como é maltratada ou fica deprimida e se torna improdutiva. A pessoa que age ataca o mal com o bem. Ver Romanos 12, 21. Ela se aproximará do patrão que é mau para com ela e dirá algo como: Senhor, vejo que há algum trabalho extra que precisa ser feito. Então quero que saiba que chegarei 2 horas mais cedo durante a próxima semana para terminá-lo. E o Senhor não precisa me pagar nem um centavo a mais por isso. Se você lidar com os conflitos desta maneira, ganhará o favor de Deus e finalmente do homem. Como sei disso? Provérbios 3, 3-4 nos diz que quando escrevermos misericórdia e verdade nas tábuas do nosso coração, acharemos o favor e a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Se você não encontrar favor aos olhos de seu patrão, com esse tipo de comportamento que o honra, Deus abrirá uma porta em outro lugar, onde você o encontrará. Como aconteceu com o executivo de seguros que mencionamos no capítulo anterior. Ele honrou o seu empregador, mesmo quando foi desonrado por ele.
Deus finalmente abriu-lhe uma porta em uma empresa maior, e ele agora está desfrutando de um abundante galardão como um de seus mais altos executivos. Isto é uma lei. Se honrar as autoridades sociais da sua vida, Deus o honrará e você receberá plena recompensa. Pode ser que não venha do seu patrão, professor ou treinador, mas virá. Deus está velando sobre a sua palavra para fazê-la cumprir.